Benucci. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, demais senadores. É uma honra estar aqui hoje. Durante todo o processo do livro, ao longo de entrevistas, bate-papos, palestras, muito nos perguntaram o que mais chamou a atenção dos senhores durante o processo do livro. E eu sempre disse que foi a leniência de parte das autoridades. Desde a posse do Ricardo Teixeira, ele foi investigado inúmeras vezes, inclusive por 2 CPIs. E nós todos sabemos que não deu em nada. E só estamos aqui hoje porque nós temos a convicção de que, dessa vez, o futebol brasileiro vai ser passado a limpo. Muito do que aconteceu, muito do que foi arquivado ao longo dessas investigações, tem a ver com o que o meu colega Luiz Carlos Azenha estava dizendo. Essa falta de transparência, ela existe porque logo que assumiu, um ano depois de assumir a CBF, Ricardo Teixeira assumiu em 89, em 1990 ele faz uma manobra genial. Ele tira todo e qualquer dinheiro público da entidade. O que tinha de dinheiro da loteria esportiva, ele tira. Então, a partir daquele momento, fica muito mais difícil investigar a CBF. Tornou-se uma caixa preta. E Ricardo Teixeira passou a fazer o que bem quis da CBF, e isso aconteceu com o Marinho, e isso acontece hoje com o Del Nero. As autoridades têm uma dificuldade muito grande de investigar. Tudo o que aconteceu na CPI foi arquivado. Se eu não me engano, Ricardo Teixeira foi indiciado 13 vezes nas CPIs e todos foram arquivados. Bom, isso se dá até 2008. Ricardo Teixeira não escorrega em nenhum momento, ele usa desse artifício para comandar o futebol brasileiro com mão de ferro. Inclusive, em diversas entrevistas ele dizia isso, que se tratava de uma entidade privada, sem dinheiro público e que não devia satisfação a ninguém. Numa entrevista Piauí, não com essas palavras, com palavras que não podemos repetir aqui, ele diz exatamente isso, que ninguém tem a ver com a CBF, ninguém tinha nada a ver com a CBF. Voltando a 2008, sobre o amistoso que o Azenha dizia, foi a única vez desde 89 que alguém na CBF escorregou. Eu gostaria de usar esse caso para ilustrar de que maneira eu acho que o Congresso Nacional pode olhar com carinho para essa mudança no futebol brasileiro, para, de alguma maneira, ter um controle estatal sobre o futebol brasileiro, porque é o único momento em que se consegue pegar Ricardo Teixeira. Inclusive, o nosso colega Juca Kfouri disse isso aqui, que foi quando o Ricardo Teixeira precisou recuar. Foi um amistoso entre Brasil e Portugal que aconteceu na cidade de Gama, em 19 de novembro de 2008. Eu gostaria que colocasse ali no telão. É uma pequena cronologia dos fatos, para os senhores entenderem o que aconteceu. Existe uma empresa chamada Ailanto Marketing. Essa empresa pertencia, porque ela foi encerrada, a Vanessa Preste. Vanessa Preste é ex-secretária de Sandro Rosell. Sandro Rosell, como a maioria dos senhores sabem, é o ex-presidente do Barcelona, sócio oculto de Ricardo Teixeira na empresa 100% Marketing. E da Nike também. Isso depois o Azenha pode explicar melhor sobre a Brasil 100%, o que precede a Ailanto. Mas só para a gente focar na questão do dinheiro público. Vanessa, em 25 de agosto de 2008, se torna sócia de Sandro Rosell nessa empresa. Menos de um mês depois, o governo do Distrito Federal notifica a Federação Brasiliense, que era responsável por organizar esse amistoso, que a Bônus Sport Marketing ficaria responsável pelo jogo. A Bônus é uma empresa de Sandro Rosell, uma empresa na Espanha. A ISE, que é essa empresa que é contratada pela CBF para organizar os jogos, informa que os direitos foram transferidos para a Bônus de Sandro Rosell. A Bônus comunica que cedeu todos os direitos de organização para essa empresa chamada Ailanto.
recém-criada, que havia sido criada no primeiro semestre de 2008. No mês seguinte, a Elanto manda uma planilha de R$ 9 milhões para o governo do Distrito Federal, com a cobrança pelo serviço da organização desse jogo, que já estava totalmente acertado. O Ministério Público percebeu a movimentação, porque foi necessário que o governo do Distrito Federal informasse o Ministério Público sobre essa contratação. Após a pressão do promotor, o secretário de Esportes do Distrito Federal pediu os documentos e as comprovações legais para a Elanto, para que pudesse fornecer para o Ministério Público. No dia seguinte, paralelamente a tudo isso, a organização do jogo, os senhores vão entender um pouco mais para frente, a Vanessa Prest, a ex-secretária de Sandro Rossell, criou uma empresa chamada VSV Agropecuária. A Vanessa eu acho que é uma pessoa importante para depois dar esclarecimentos a essa CPI. É uma senhora que cuida de moda no Rio de Janeiro e que, aparentemente, pelas nossas investigações, nunca teve nada a ver com marketing, tampouco com agropecuária. Nesse mesmo dia, a Vanessa enviou um ofício para o secretário de Esporte do Distrito Federal com a justificativa sobre os custos de R$ 9 milhões aos cofres públicos do Estado, do Distrito Federal. No dia seguinte, a Bônus, a empresa espanhola de Sandro Rossell, emitiu diretamente de Barcelona uma carta de capacidade técnica em favor da Elanto, a Elanto recém-criada. A carta é assinada pela esposa de Rossell. De acordo com esse documento, um dos trabalhos que teria sido organizado pela Elanto foi um Mundial de Esqui em 96, 12 anos antes da criação da Elanto. No mesmo dia, é assinado o contrato entre o governo do Distrito Federal, do então governador Arruda, o mesmo que 9 anos antes havia pedido a criação, a instauração de uma CPI neste Congresso, é assinado o contrato entre ele e Vanessa Prest. Contrato de R$ 9 milhões. 2 dias depois, apenas 2 dias depois, a Elanto já emitiu a primeira nota fiscal, por sinal, é a primeira nota fiscal da empresa, da existência da empresa, no valor de R$ 4,5 milhões. No mesmo dia, o pagamento é lançado no sistema do governo estadual. 5 dias depois, acontece o amistoso. E, a menos de 4 meses depois, a VSV, criada durante todo esse processo, a VSV de Vanessa Prest arrendou terras de Ricardo Teixeira em Piraí, por R$ 600 mil. Os senhores podem ver o intervalo de tempo, o que foi feito, que pode ter sido feito com 9 milhões de dinheiro público. Enfim, isso foi a única vez que aconteceu, no que se tem registro, que investigamos, desde 89, quando o Ricardo Teixeira assumiu, passou o Marim, está Marco Paulo Del Nero. A parte disso são contratos com empresas privadas. É esse o discurso que é feito pela CBF, pelos 3 presidentes que passaram até o momento. Apesar de, como diversos colegas já disseram nesta CPI, apesar de ser uma entidade que usa o hino nacional, a bandeira nacional, as cores nacional, um esporte que é patrimônio do povo brasileiro. A alegação é sempre essa, que se trata de uma entidade privada que não deve satisfação a ninguém. Bom, sobre Sandro Rossell e Ricardo Teixeira, eu gostaria que, depois que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo para explicar qual o elo societário entre eles, porque eu acho que essa relação entre os dois explica muito sobre o futebol brasileiro. O Sandro Rossell foi diretor da Nike no Brasil. Todos nós sabemos qual a importância da Nike para o futebol brasileiro, essa máquina de fazer dinheiro que se tornou a CBF. E foi presidente do Barcelona, mas, mais do que isso, é um grande amigo do ex-presidente da CBF. Mas, depois gostaríamos de explicar um pouco mais sobre essa relação societária. Muito obrigado.